Um detalhe no exame de Miriam prova que ela não é quem diz ser. E um segredo chocante vem à tona. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Stella se recusa a perdoar a mulher que afirma ser sua mãe, ainda marcada pelo abandono e pela dor do passado. Mesmo pressionada por Túlio a tentar uma reaproximação, o ressentimento fala mais alto e o reencontro se torna cada vez mais tenso. Tudo muda quando um simples exame revela uma incompatibilidade impossível de ignorar. Desconfiada, Stella confronta-se à mulher e arranca uma confissão devastadora sobre o que de fato aconteceu com a verdadeira Miriam, a sua mãe. Tudo deverá acontecer logo após Stella não conseguir tirar da cabeça tudo o que Túlio disse. A possibilidade de Miriam ter pouco tempo de vida ecoa como um aviso cruel, apertando o peito. Mas o ressentimento fala mais alto. Ela anda de um lado para o outro no corredor, os olhos marejados, a respiração irregular. Cada passo traz uma lembrança antiga. A ausência, o silêncio, a sensação de ter sido deixada para trás. Quando Túlio se aproxima, percebe na hora o estado dela. Ele diminui o tom de voz, escolhendo as palavras com cuidado. Túlio fala, cuidadoso: eu sei que isso é difícil, mas se ela realmente tiver pouco tempo, talvez seja importante você tentar se aproximar. Stella para de andar. Fecha os olhos por um instante, tentando segurar o choro que insiste em vir. Quando fala, a voz sai carregada de mágoa. Stella desabafa, amarga. Tentar o quê, Túlio? Aquela mulher me abandonou, sumiu da minha vida para viver um amor e me deixou para trás como se eu não fosse nada. Ela passa a mão no rosto com força, nervosa, como se quisesse apagar as próprias emoções. Stella continua, ferida. Eu passei a vida inteira aprendendo a viver sem mãe, aprendendo a não precisar de ninguém. E agora, do nada, eu tenho que fingir que tá tudo bem? Túlio se aproxima um pouco mais, mas sem invadir o espaço dela. Ele sabe que aquele é um terreno sensível. Túlio responde sincero: eu não tô dizendo que você tem que perdoar. Só que talvez você não tenha outra chance de dizer tudo o que ficou entalado aí dentro. As palavras pesam mais do que Stella gostaria de admitir. Ela engole seco, o olhar perdido no chão do hospital. O ódio ainda existe, mas agora divide espaço com um medo novo, o de se arrepender tarde demais. Stella permanece em silêncio, completamente dividida entre o rancor do passado e a possibilidade de uma despedida que talvez nunca tenha imaginado enfrentar. No dia seguinte, Miriam desperta mais lúcida do que nos dias anteriores. Ainda debilitada, insiste com a equipe médica que precisa ver Stella. Diz que sabe que a filha lhe está ali, que sente isso. Diante da insistência, Stella acaba concordando em entrar no quarto, vestida como enfermeira, mantendo uma distância calculada da cama. Assim que a vê, o semblante de Miriam se transforma. Os olhos marejam na mesma hora e ela estende a mão com dificuldade, como se temesse que Stella desaparecesse novamente. Miriam fala, com a voz fraca e emocionada: eu sabia que você ia voltar, minha filha. Eu rezei tanto para te ver de novo. Stella sente o peito apertar. O nome minha filha ecoa forte demais. Ela abaixa o olhar, finge ajustar o soro e responde com frieza. Stella responde contida: a senhora está se confundindo. Eu já lhe disse. Eu sou a enfermeira aqui do hospital. Miriam franze a testa, confusa, mas não se convence. Ela observa cada detalhe do rosto de Stella, como se estivesse montando um quebra-cabeça antigo. Miriam rebate, emocionada: não, eu reconheço você. Esse olhar, essa maneira de ficar séria quando está nervosa, é a mesma desde criança. Ela respira com dificuldade. A voz falha, mas insiste. Miriam continua, arrependida: eu sei que você está com raiva de mim. Sei que nunca me perdoou por eu ter ido embora. Eu abandonei o lar para viver um amor e deixei você para trás. Eu fui covarde. Stella engole seco. As palavras atingem em cheio tudo aquilo que ela passou a vida tentando enterrar. As mãos tremem e ela aperta os punhos para não chorar. Miriam tenta se aproximar mais, mesmo fraca. Miriam implora com culpa:
Mas eu nunca deixei de pensar em você. Nunca deixei de ser sua mãe, mesmo longe. Stella respira fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçam cair. Quando fala, a voz sai firme, mas carregada de dor. Stella fala, fria, mas profundamente abalada. A senhora está delirando. Descansa. Isso não é real. Não sou quem você pensa. Miriam balança a cabeça em negação, completamente perdida. Miriam sussurra desesperada. Não faz isso comigo. Eu sei quem você é. Sem conseguir suportar mais, Stella vira de costas e sai do quarto às pressas. A porta se fecha lentamente, abafando o choro de Miriam, que passa a chamar pela filha, confusa e desesperada. No corredor, Stella encosta na parede, fecha os olhos e respira fundo, tentando recuperar o controle. As pernas fraquejam, o coração dispara, e por pouco ela não desaba ali mesmo. O passado voltou com força. A ferida nunca cicatrizou. E negar aquela mulher acabou de doer mais do que qualquer confronto. Mais tarde, Túlio chama Stella para conversar em uma sala reservada do hospital. O clima é sério. Ele segura uma pasta com novos exames feitos naquela manhã e fecha a porta com cuidado, como se soubesse que o que vem a seguir não é simples. Túlio explica cauteloso. Nós repetimos alguns exames para acompanhar o quadro clínico, pressão, função neurológica e também o exame de sangue. Stella senta sem muito interesse, ainda tomada pelo turbilhão emocional da conversa com Miriam. Ela pega os papéis quase por reflexo, passando os olhos rapidamente pelas informações técnicas. Até que algo chama sua atenção: o tipo sanguíneo. O rosto de Stella perde a cor na mesma hora. Os dedos tremem levemente ao segurar a folha. Stella fala, em choque contido: isso está errado. Túlio franze a testa, sem entender de imediato. Túlio pergunta, confuso: errado como? Stella respira fundo, sentindo o coração disparar. Ela aponta diretamente para o resultado. Stella explica, tensa: o tipo sanguíneo dela. Meu pai era tipo O, eu sei disso desde criança. Eu sou tipo A. Essa mulher é tipo B. Isso não fecha de jeito nenhum. Ela engole seco antes de continuar. Stella completa, quase sussurrando: biologicamente, ela não pode ser minha mãe. O silêncio toma conta da sala. Túlio se inclina para olhar o exame com mais atenção. Em poucos segundos, entende a gravidade do que está diante deles. Túlio reage, chocado. Se esses dados estiverem corretos, não existe compatibilidade possível. Ele levanta o olhar sério. Túlio conclui, firme: então, ela não pode ser sua mãe. A ficha cai de vez para Stella. Todas as peças começam a se encaixar. A confusão, as falas ensaiadas, o desconforto, algo sempre fora do lugar. Stella se levanta bruscamente, a cadeira arrastando no chão. Stella fala tomada pela revolta: eu sabia. Tinha alguma coisa errada desde o começo. Túlio tenta conter o impulso dela. Túlio pondera, preocupado: Stella, espera. Ela está debilitada. Talvez não seja o melhor momento para um confronto. Mas Stella já não ouve mais. A dor vira indignação. E a indignação vira coragem. Sem olhar para trás, ela sai da sala decidida, os passos rápidos ecoando pelo corredor. Ela não vai mais fingir, não vai mais negar. Agora, ela quer a verdade, custe o que custar. E então, Stella entra no quarto sem bater e fecha a porta com força. O barulho faz Miriam se sobressaltar na cama. Ela tenta sorrir, mas o gesto morre no rosto ao perceber o olhar de Stella. Duro, ferido, decidido. Stella caminha lentamente até a beira da cama, segurando o exame com as mãos trêmulas. Stella confronta, firme, com a voz embargada: se a senhora é minha mãe, explica isso aqui. Explica por que o seu tipo sanguíneo não bate com o meu, nem com o do meu pai. Miriam empalidece na mesma hora. Os olhos correm pelo quarto, procurando uma saída que não existe. Ela tenta se ajeitar na cama, desconfortável, respira rápido demais. Miriam balbucia nervosa: Isso deve ser algum erro. Esses exames falham às vezes. Acontece. Stella aperta o papel com força, o maxilar travado.
Estela rebate, exaltada. Para de me tratar como idiota. Meu pai era tipo O, eu sou tipo A, você é tipo B. Isso é impossível. Olha pra mim e fala a verdade. Miriam tenta evitar o olhar de Estela. Começa a suar frio. A mentira já não se sustenta. Estela dá mais um passo à frente, a voz falhando de raiva e dor. Estela exige quase gritando. Fala, você não é minha mãe, é isso? Fala agora. O silêncio pesa como um castigo. Miriam fecha os olhos por alguns segundos, respira fundo e quando voltas a falar, a voz sai baixa, derrotada. Miriam confessa tremendo. Meu nome não é Miriam. Estela sente o chão sumir por um instante. Miriam continua, quase sem forças. Eu me chamo Natália. Nesse momento, Túlio entra no quarto às pressas, alarmado pelo tom da discussão. Ele para na porta, ao ouvir a confissão. Túlio reage chocado. Como assim? Natália? Natália começa a chorar de verdade, o corpo sacudindo. Natália fala desesperada. A verdadeira Miriam era minha amiga. A gente se conhecia há muitos anos. Ela morreu. Morreu de verdade. Estela leva a mão à boca, tentando respirar. Natália continua, culpada. Antes de morrer, ela falava muito de você. Dizia que a filha tinha vencido na vida, que era bem de vida, que trabalhava num hospital bom. Ela abaixa na tua cabeça envergonhada. Natália confessa em prantos. Eu achei que podia me dar bem. Achei que podia tirar algum dinheiro disso. Foi só isso. A dor se transforma em fúria. Estela explode, com a voz rasgada. Você usou a morte da minha mãe para tentar me dar um golpe? Você tem noção do que fez comigo? Natália tenta se defender, desesperada. Natália implora. Eu não pensei que ia machucar assim. Eu só... Mas Estela não deixa terminar. Estela acusa, fora de si. Você brincou com a minha vida, com tudo que eu sofri, com a única coisa que eu nunca consegui superar. Túlio observa tudo, completamente atônito. Natália respira fundo e, como se já não houvesse mais nada a perder, solta a última verdade. Natália confessa, chorando. Eu nem tô doente. Aqueles exames foram falsificados. Eu inventei tudo. Eu só queria dar um golpe. O choque é absoluto. Túlio leva a mão ao rosto incrédulo. Túlio murmura revoltado. Isso é monstruoso. Estela perde qualquer resquício de controle. Estela grita, tomada pela revolta. Sai daqui agora! Some da minha frente! Se eu te vir mais um segundo nesse hospital, eu chamo a polícia. Natália tenta dizer algo, mas percebe que não há perdão possível. Humilhada, ela se levanta às pressas, junta suas coisas com as mãos trêmulas e sai do quarto sem olhar para trás. A porta se fecha com força. O silêncio toma conta do ambiente. Estela sente as pernas falharem. O corpo inteiro treme. As lágrimas finalmente vêm, fortes, descontroladas, como se toda a dor acumulada de uma vida inteira tivesse sido liberada de uma vez. Túlio corre até ela e a ampara antes que caia. Túlio sussurra, emocionado. Eu tô aqui, você não tá sozinha. Estela chora nos braços dele, completamente destruída. A verdade vem como uma pancada. Sua mãe morreu, e a mulher que apareceu em sua vida era apenas mais uma farsa cruel. Mas, dessa vez, a mentira foi arrancada, e Estela nunca mais será a mesma. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Dita e Sandra descobrem seus disfarces de Doris River e baronesa, e a festa de fim de ano vira um escândalo com a falsa baronesa sendo desmascarada diante de todos. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, Dita aceita cantar no Dancing, como Doris River, sem imaginar que a noite de luxo vai se transformar em um campo de batalha. Nos bastidores da festa, um encontro inesperado faz as máscaras começarem a cair. O choque é duplo. A baronesa descobre que Doris River é, na verdade, Dita Ribeiro. E segundos depois, a própria Dita percebe que a poderosa anfitriã é Sandra, a criminosa que fingiu a própria morte. A revelação explode no salão. A elite entra em pânico e a comemoração vira um verdadeiro caos. Humilhada e fora de controle, Sandra é desmascarada publicamente
e a noite que prometia glamour termina em confusão, fuga e queda definitiva da farsa. Tudo deverá acontecer logo após Lorival aparecer na mansão para falar com Dita, com um sorriso que ele tenta conter, mas não consegue. Ele carrega uma pasta debaixo do braço, entra com pressa e já vai soltando a novidade como se estivesse segurando um tesouro. Lorival anuncia empolgado: Dita, eu consegui. Doris River foi oficialmente convidado para cantar na festa de Ano Novo do Dancing da Baronesa e do Ernesto. Dita para o que está fazendo na hora. O sorriso não vem. Pelo contrário, o rosto fecha de imediato, como se alguém tivesse derramado água fria nela. O peito aperta e a raiva sobe como se ela tivesse sido puxada de volta para tudo que tentou esquecer. Dita protesta, indignada. Logo na festa deles? Eu não acredito. Eu detesto aquele bigodinho. Foi ele quem tentou acabar com a minha carreira. Lorival respira fundo, já esperando essa reação. Ele apoia na pasta na mesa e fala mais sério, tentando fazê-la enxergar o tamanho da oportunidade. Lorival argumenta firme. Justamente por isso, eles tentaram destruir a Dita Ribeiro e agora vão pagar caro para aplaudir Doris River, sem nem desconfiar de quem ela é de verdade. Dita começa a andar de um lado para o outro, agitada. Ela passa na mão no cabelo, irritada, tentando decidir entre a vontade de recusar e o desejo de vencer. Por dentro, a ideia de estar no mesmo ambiente de Ernesto a deixa embrulhada, mas o nome Doris River também dá uma sensação de poder. Dita desabafa, desconfiada. Mas por que a baronesa quer isso? Ela nem sabe quem eu sou e mesmo assim tá me chamando para a festa dela. Isso tá com cara de armadilha. Lorival mantém a calma e entrega o papel com a proposta e o valor do cachê. Dita pega, olha e arregala os olhos na mesma hora. Lorival explica, seguro. Ela quer status, quer se exibir, quer dizer para a cidade inteira que a cantora do momento cantou no dancing dela. Ela quer ser a dona da noite e a gente vai usar isso a nosso favor. Dita engole seco, ainda resistindo. Ela tenta devolver o papel, mas a mão hesita. Dita rebate, tensa. Eu não quero pisar naquele lugar. Eu não quero dar o gostinho de me verem ali. Candinho, que estava perto, escuta tudo e se aproxima devagar. Ele também não fica confortável com a ideia, mas sabe que a realidade está batendo forte demais na porta. Ele olha para Dita com carinho, tentando ser firme sem pressionar. Candinho aconselha, sincero: eu sei que dói, Dita, mas você não pode deixar de ganhar um dinheiro desses por causa daquele sujeito. Você merece crescer, brilhar. Dita olha para Candinho e sente o peso da situação dele. Ela lembra da fábrica, das contas, do medo dele perder tudo, e a raiva se mistura com uma determinação nova. Ela respira fundo, fecha os olhos por um segundo e toma a decisão como se estivesse pulando de um precipício. Dita decide, determinada. Tá bom, Doris River vai cantar nessa festa, mas eu tô avisando, isso não vai terminar bem. Lorival sorri de leve, satisfeito, como se já esperasse essa coragem dela. Lorival afirma confiante: então prepara o coração, porque a partir de agora, Doris River não vai mais ser só um disfarce, vai ser uma arma. Dita fica em silêncio, com o olhar pesado. Ela aceitou, mas por dentro, sabe que colocou o pé num território perigoso. O convite foi feito, o acordo foi fechado, e a noite de Ano Novo já começa carregada de ameaça. E então, chega o dia da festa. O dancing está irreconhecível, tomado por luzes sofisticadas, arranjos luxuosos e uma atmosfera de ostentação. Tamires corre de um lado para o outro, conferindo mesas, garçons e músicos, visivelmente tensa, com a responsabilidade de agradar a anfitriã da noite. Tamires orienta nervosa. Atenção com tudo. Hoje nada pode dar errado. A baronesa quer perfeição absoluta. Os convidados da alta sociedade começam a chegar, exibindo roupas elegantes e cumprimentos calculados. Em meio aos flashes e comentários, a baronesa surge deslumbrante, acompanhada de Ernesto, recebendo elogios e se sentindo o centro absoluto das atenções. Baronesa comenta satisfeita:
Essa noite vai entrar para a história e São Paulo inteira vai falar da minha festa. Ao saber que Doris River já chegou ao dancing, a baronesa demonstra curiosidade imediata, mas se irrita ao lembrar que não poderá ver o rosto da cantora. Baronesa reclama, vaidosa. É uma pena essa artista ser tão misteriosa, mas tudo bem, o talento dela vai abrilhantar a minha festa. Enquanto isso, pelos fundos do dancing, Dita chega acompanhada de Lourival. Ela está completamente caracterizada como Doris River, usando roupas elegantes e mantendo o rosto parcialmente coberto. Ao atravessar o corredor estreito que leva ao camarim, ela respira fundo, tentando controlar o nervosismo. Dita confessa, tensa. Parece que o ar aqui pesa. Eu tô sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Lourival tenta tranquilizá-la. Lourival garante, confiante. Fica calma. Hoje você canta, recebe seu aplauso e vai embora. Nada além disso. Dita entra no camarim e começa a se preparar, concentrada. Do lado de fora, o burburinho da festa cresce, risadas ecoam e taças brindam o ano novo que se aproxima. É então que um pequeno acidente muda completamente o rumo da noite. Tamires, apressada, esbarra sem querer na baronesa e acaba derramando um drink no vestido sofisticado da anfitriã. O silêncio se instala por um segundo. Tamires se desespera, aflita. Me desculpa, baronesa, foi sem querer. A baronesa perde a compostura na mesma hora. O rosto se fecha, os olhos queimam de ódio e ela explode, humilhando Tamires diante de todos. Irritada, decide ir até os fundos do dancing para se trocar imediatamente. Bufando de raiva, a baronesa atravessa os corredores internos. Ao passar perto do camarim reservado a essa atração da noite, ela ouve vozes conhecidas e algo a faz parar. Movida pela curiosidade e pela desconfiança, a baronesa se aproxima da porta entreaberta. A baronesa entra no camarim sem bater, empurrando a porta com força. Ao ver Doris River sem máscara, o choque é imediato. O rosto dela empalidece, os olhos se arregalam e a respiração falha. Baronesa grita, transtornada. Não pode ser. Doris River é a Dita Ribeiro. Dita congela. O mundo parece parar por alguns segundos. Ela tenta manter a calma, mas a voz sai trêmula. Dita tenta se explicar, nervosa. Baronesa, eu posso explicar. Nada disso é o que a senhora está pensando. A baronesa não deixa Dita terminar. Ela avança um passo, tomada pelo ódio. Baronesa acusa, aos berros. Impostora, você agrediu meu marido, tentou destruir a minha reputação e agora quer cantar na minha festa como se nada tivesse acontecido? Dita reage, exaltada, sentindo a injustiça queimar por dentro. Dita rebate, firme. Eu nunca agredi seu marido. Ele mentiu, armou tudo para acabar com a minha carreira e você acreditou. A baronesa ri com desprezo, fora de si, e se vira em direção à porta. Baronesa ameaça, histérica. Eu vou fazer um escândalo agora mesmo. Vou acabar com você na frente de todo mundo. Desesperada, Dita tenta impedir que ela saia e segura seu braço. No movimento brusco, algo inesperado acontece. A peruca da baronesa se solta e cai no chão, revelando cabelos loiros por baixo. Dita paralisa, confusa, olhando fixamente. Dita questiona, sem entender. Ué, a baronesa usa peruca? A mulher tenta se recompor rapidamente, empurrando Dita. Baronesa rosna nervosa. Isso não é da sua conta, sua atrevida. Mas o estrago já está feito. Dita, desconfiada, age por impulso. Ela puxa de vez a peruca e, num movimento seguinte, arranca o tapa-olho. O silêncio explode no camarim. Diante dela está Sandra. Dita arregala os olhos, em choque absoluto. Não acredito. Você é a Sandra? A verdade cai como uma bomba. Sandra entra em completo desespero. O disfarce ruiu. Sandra berra fora de si. Cala a boca! Não se mete na minha vida, sua enxerida! Nesse instante, Lourival entra no camarim, atraído pelo barulho. Ele olha de Dita para Sandra, entende tudo em segundos e fica indignado. Lourival acusa, revoltado. Então é você, a Sandra, prima do Candinho.
A bandida que devia estar presa e tá enganando todo mundo. Sandra perde o controle de vez. Os olhos se enchem de ódio e pânico ao mesmo tempo. Sandra grita, desesperada: eu não vou voltar para a cadeia nunca, nunca. Ela tenta empurrar todos e sair correndo, mas o tumulto já é grande demais. Vozes começam a se aproximar do camarim, curiosas com o escândalo que cresce. O disfarce caiu, a mentira veio à tona, e a festa está prestes a virar um verdadeiro inferno. Tomada pelo ódio e pelo desespero, Sandra parte para cima de Dita, sem pensar duas vezes. As duas se engalfinham no corredor do dancing, trocando empurrões e tapas. O barulho chama a atenção de quem está por perto, e logo várias pessoas se aproximam, assustadas com a confusão. Sandra acerta Dita com violência, tentando impedir que ela avance em direção ao salão principal. Sandra rosna, fora de si: você não vai acabar com a minha vida, eu não vou deixar. Dita cambaleia, sente a dor, mas não recua. Mesmo machucada, ela se levanta tomada por uma coragem que nunca sentiu antes. Os olhos ardem, mas a voz sai firme. Dita grita, determinada: agora todo mundo vai saber quem você é de verdade. Com a ajuda de Lourival, Dita consegue segurar Sandra e a arrasta pelo braço até o palco do dancing. A música é interrompida de forma brusca. O som das conversas morre no mesmo instante. O salão inteiro se cala, tomado pela curiosidade e pelo choque. Convidados da elite paulistana se levantam. Garçons param no meio do caminho. Tamires observa em pânico. Todos olham para o palco sem entender o que está acontecendo. Dita encara Zé na plateia, respira fundo e aponta para Sandra. Dita denuncia, em alto e bom som: essa mulher não é baronesa nenhuma. Ela é Sandra Sampaio Carneiro, uma criminosa que fingiu a própria morte para enganar todo mundo. O impacto é imediato. Um burburinho cresce como uma onda. Murmúrios, cochichos e expressões de espanto se espalham pelo salão. Ernesto entra em completo desespero. O rosto perde a cor, as mãos tremem e ele tenta se esconder no meio da multidão, sem saber onde enfiar o rosto. Sandra surta de vez, grita, empurra quem tenta segurá-la e parte novamente para cima de Dita. Sandra berra enlouquecida: isso é mentira, ela está me difamando. Num movimento brusco, Sandra chuta Dita, que cai no palco. Lourival corre para socorrê-la, enquanto convidados gritam, e o caos se instala de vez. Aproveitando a confusão, Sandra puxa Ernesto pelo braço. Sandra grita desesperada: a gente precisa sair daqui agora. Antes que alguém consiga chamar a polícia, os dois fogem pelos fundos do dancing, empurrando quem aparece pela frente. O escândalo está feito. A farsa vem abaixo, e a noite de Ano Novo termina em caos, humilhação e revelações que vão ecoar por toda a cidade. Nada será como antes. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. A verdadeira identidade de Lourival vem à tona, e Dita fica em choque ao descobrir quem ele realmente é. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Dita decide fazer um sacrifício pelo amor e aceita gravar um disco como Doris River para ajudar Candinho a salvar a fábrica. O sucesso começa a despontar rapidamente e Lourival se mostra cada vez mais presente, atento e protetor. Cuidado que passa a levantar desconfianças. Um reencontro inesperado revela que existe um segredo guardado há anos. Quando a verdade finalmente é exposta, Dita descobre que Lourival é seu irmão perdido, uma revelação devastadora que muda tudo e transforma sua vida para sempre. Tudo deverá acontecer logo após Dita perceber que Candinho já não é mais o mesmo. Ele anda pela sala em silêncio, evita o olhar dela, carrega nos ombros um peso que não consegue esconder. Depois de tanta insistência, ele acaba cedendo e abre o coração. Candinho se senta devagar, suspira fundo e fala visivelmente abatido: eu não quero vender a fábrica, Dita, mas está cada vez mais difícil. Depois do roubo das joias, parece que tudo ficou contra mim. Ele passa a mão pelo rosto, tentando manter a dignidade, mas a voz falha.
Candinho continua sincero. Aquela fábrica foi o sonho da minha mãezinha. Eu prometi que ia cuidar de tudo, mas eu não sei mais de onde tirar forças, nem dinheiro para salvar aquilo. Dita escuta em silêncio. O coração aperta ao ver Candinho daquele jeito, tão diferente do homem otimista e confiante que sempre conheceu. Ela não responde de imediato, apenas segura a mão dele, tentando transmitir apoio. Mais tarde, sozinha no quarto, Dita não consegue dormir. As palavras de Candinho ecoam na cabeça. Ela se levanta, anda de um lado para o outro, lembra de tudo o que Lorival já havia proposto e de tudo o que ela vinha evitando por medo. Dita pensa, angustiada, mas decidida. Ela entende que talvez precise abrir mão da própria segurança para ajudar quem ama. Na manhã seguinte, Dita segue até a pensão. O coração bate acelerado enquanto ela procura Lorival. Ao encontrá-lo, hesita por alguns segundos, respira fundo e finalmente fala. Dita afirma, firme, mas apreensiva: eu aceito gravar o disco. Se isso puder ajudar o Candinho, eu vou até o fim. Lorival se surpreende com a decisão. Os olhos dele brilham de emoção e alívio. Ele se aproxima, tomado por entusiasmo. Lorival responde, confiante: você não faz ideia do que está dizendo, Dita. Essa decisão vai mudar a sua vida. Você nasceu para isso. Dita tenta sorrir, ainda insegura. Por dentro, o medo continua ali, mas agora divide espaço com a coragem. Ela sabe que está entrando num caminho sem volta. O sacrifício está feito, e Doris River começa a nascer a partir de um gesto de amor. Lorival fica visivelmente radiante ao ouvir a decisão de Dita. Ele anda pela pensão com entusiasmo, gesticula, faz planos em voz alta, como se já enxergasse o futuro dela desenhado à sua frente. Para ele, aquela escolha muda tudo. Lorival fala animado: você não imagina o que isso significa, Dita. Você tem tudo para se tornar um grande nome da música, um sucesso de verdade. Apesar do entusiasmo dele, Dita permanece inquieta. Ela cruza os braços, pensa por alguns segundos e resolve colocar para fora o que vem guardando desde o início. Dita questiona, sincera: às vezes eu não entendo por que você se esforça tanto por mim. Parece até que tem outra coisa por trás disso. Não é só trabalho. Por um instante, Lorival se mostra desconfortável. O sorriso vacila, o olhar foge. Ele respira fundo e rapidamente se recompõe. Lorival responde, contido: eu só tenho faro para talento de verdade, Dita. E você nasceu para brilhar, simples assim. As palavras soam convincentes. Dita observa Lorival por alguns segundos e acaba acreditando. Ela concorda com a cabeça, ainda com o coração dividido entre a gratidão e a dúvida. A partir dali, Lorival assume uma postura ainda mais profissional. Ele orienta Dita a se preparar melhor, insiste para que ela estude inglês com mais dedicação, treine pronúncia, postura e interpretação. Tudo precisa estar perfeito para o nascimento de Doris River. Paralelamente, Lorival acerta os últimos detalhes com Lúcio. Em uma entrevista animada na rádio, ele anuncia oficialmente que Doris River vai gravar um disco ali mesmo, causando burburinho imediato entre os ouvintes e nos corredores da emissora. Dias depois, Dita retorna à rádio completamente transformada. O figurino é outro, a postura é outra, o olhar carrega uma mistura de nervosismo e determinação. Agora, ela é Doris River. No estúdio, ao cantar as primeiras músicas do disco, o clima muda. Técnicos param para ouvir, produtores trocam olhares impressionados. Lúcio acompanha tudo em silêncio, visivelmente encantado. A gravação termina sob aplausos espontâneos. Dita respira fundo, emocionada. Pela primeira vez, sente que aquele sacrifício pode realmente valer a pena. Doris River nasce ali, e o sucesso começa a se desenhar, forte e inevitável. E então, a rádio está em plena movimentação, por causa das gravações do disco de Doris River. Técnicos atravessam os corredores apressados. Locutores falam ao fundo, mas Lorival segue atento a tudo, coordenando detalhes e observando o estúdio com satisfação contida.
É nesse momento que Manuela chega à rádio para gravar sua radionovela. Assim que os dois se veem, o ambiente parece mudar. Lorival paralisa por um instante. Manuela também freia o passo. Os olhares se encontram e permanecem presos por tempo demais, carregados de surpresa, reconhecimento e um passado que insiste em vir à tona. Lorival tenta disfarçar, abaixa o olhar e segue andando. Manuela também força um sorriso contido, mas o incômodo é evidente. Ela acompanha Lorival com os olhos, sentindo que aquele encontro não foi casual. Horas depois, já na pensão, Manuela não consegue se concentrar em nada. Ela anda pela sala, inquieta, até Lorival chegar. Assim que ele entra, ela não perde tempo. Manuela questiona, confusa e direta. Eu te vi hoje na rádio e vi como você olhou para Dita. Essa história de Doris River não faz sentido para mim. Lorival tenta se esquivar. Ele deixa a pasta sobre a mesa, finge procurar algo e responde sem encará-la. Lorival comenta, evasivo. Manuela, não começa. Eu só tô trabalhando. Ela é uma artista promissora. Manuela dá um passo à frente, firme. A voz sai mais baixa, mas carregada de emoção. Manuela insiste, sentindo o peso do que diz. Não é só trabalho. Você nunca se envolveu assim com ninguém. Tem algo muito maior por trás disso. E você sabe. O silêncio toma conta da sala. Lorival passa a mão pelo rosto, respira fundo, claramente abalado. Ele percebe que não adianta mais fugir. Lorival fala sério e cansado. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu só não esperava que fosse assim. Manuela se senta devagar, os olhos marejados. Manuela confessa emocionada. Eu sempre soube que você ia acabar se aproximando, cedo ou tarde. Só não achei que ia demorar tanto. Lorival finalmente encara Manuela. O olhar carrega culpa, saudade e decisão. Lorival continua, pesado. Já passou da hora dessa verdade vir à tona. Eu não posso mais fingir que nada disso existe. Manuela respira fundo, enxugando uma lágrima que insiste em cair. Manuela afirma com tristeza e compreensão. Então é isso? Você vai mesmo deixar tudo aparecer? Lorival apenas confirma com a cabeça, em silêncio. O passado, guardado por tantos anos, começa a emergir e a revelação que vai mudar tudo já está prestes a acontecer. Lorival anda de um lado para o outro, inquieto, enquanto Manuela permanece sentada, segurando as mãos com força. O silêncio carrega anos de segredos e mágoas. Manuela quebra o silêncio, com a voz embargada. Não era para ela descobrir assim. Você sempre soube que a Dita era sua irmã, e mesmo assim ficou calado esse tempo todo. Lorival para de andar. Ele respira fundo, como se buscasse forças para falar. Lorival responde, carregado de culpa. Eu sei, e isso me consumiu por anos. Mas eu não sabia como me aproximar dela sem causar um choque. Manuela se levanta, emocionada. Manuela relembra triste. O pai dela te expulsou de casa ainda menino, Lorival. Te apagou da família. E a Dita cresceu, sem nunca saber que tinha um irmão. Lorival confirma com a cabeça, os olhos marejados. Lorival continua, dolorido. Eu acompanhei tudo de longe. Vi a Dita crescer, cantar, lutar, e não podia me aproximar. Tinha medo de ser rejeitado, de abrir uma ferida grande demais. Nesse instante, a porta da pensão se abre devagar. Dita surge parada na entrada. O rosto está pálido, o olhar perdido. Ela ouviu tudo. Dita questiona trêmula e confusa. Do que vocês estão falando? Que história é essa de irmão? Manuela se vira assustada, percebendo o estrago. Manuela tenta explicar, nervosa. Dita, minha filha, não era assim, eu juro que a gente ia te contar com calma. Dita avança alguns passos, o coração acelerado. Dita insiste, exigindo a verdade. Contar o quê? Lorival, olha para mim. O que eles estão dizendo é verdade? Lorival se aproxima devagar, com respeito e medo da reação dela. Lorival revela, com a voz firme, mas emocionada. É verdade, eu sou seu irmão. O irmão que seu pai expulsou de casa quando eu ainda era muito novo. Dita sente as pernas fraquejarem. Ela se apoia na mesa, tentando se manter de pé.
Dita reage, em choque. Meu irmão? Então você sempre soube quem eu era? Lorival confirma, com um leve aceno. Lorival explica sincero. Sempre soube. E foi exatamente por isso que eu fiquei longe. Achei que se chegasse dizendo quem eu era, podia te machucar, te confundir, te perder. Dita respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Dita questiona, magoada. E preferiu mentir, fingir que era só meu empresário? Lorival abaixa a cabeça por um instante e responde. Lorival admite, com honestidade. Eu preferi te proteger do jeito que eu sabia. Ajudar na sua carreira, te dar oportunidades, te ver brilhar. Era a única forma que eu tinha de estar perto. Manuela se aproxima de Dita, com carinho. Manuela acrescenta emocionada. Ele sempre quis te contar. Só não encontrou coragem antes. O medo falou mais alto. Dita permanece em silêncio por alguns segundos. Tudo começa a se encaixar. O cuidado exagerado, a insistência, o apoio incondicional. Dita sussurra, ainda atordoada. Então era por isso que você acreditava tanto em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Lorival confirma, com a voz embargada. Lorival afirma sincero. Você sempre foi minha família, Dita, mesmo sem saber. Dita fecha os olhos por um instante. Uma lágrima escorre. A revelação é grande demais para ser absorvida de uma vez. A verdade finalmente vem à tona. E a vida de Dita muda para sempre a partir desse momento. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Asdrubal prova que é um gênio. Recupera as joias roubadas e desmascara a falsa baronesa antes que Candinho seja destruído. Nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Melhor, Candinho volta às pressas para São Paulo após descobrir que as joias de Anastácia foram roubadas da mansão. A ausência de qualquer sinal de arrombamento chama a atenção da polícia e levanta uma suspeita grave. Quem entrou na casa sabia exatamente onde ir e o que levar. Enquanto Sandra comemora o golpe e vende as joias acreditando ter vencido, Asdrubal liga os pontos e tem uma ideia decisiva. Disfarçado, ele descobre toda a farsa, recupera as peças roubadas e entrega a verdade nas mãos de Candinho. Desmascarada, Sandra perde o controle, entra em surto e vê sua máscara de baronesa começar a cair. O plano perfeito da vilã desmorona e sua queda passa a ser inevitável. Tudo deverá acontecer logo após Candinho ainda tentar assimilar a notícia que recebeu de Celso. As joias de Anastácia foram roubadas da mansão. O choque vem primeiro como um aperto no peito, seguido de indignação. Ele anda de um lado para o outro, inquieto, sentindo que mexeram não só em bens materiais, mas na memória da mãe. Candinho fala decidido. Se mexeram com as coisas da minha mãezinha, eu não vou ficar parado aqui no interior não. A gente volta agora. Asdrubal e Dita trocam um olhar rápido. Não há o que discutir. Pouco tempo depois, os três já estão a caminho de São Paulo. Candinho segue calado durante boa parte do trajeto, com o olhar fixo à frente, remoendo tudo o que ouviu de Celso. Assim que chegam à mansão, Candinho não perde tempo e chama a polícia. O clima na casa é estranho, silencioso demais. Um policial começa a vistoria, caminhando pelos cômodos, analisando portas, janelas e fechaduras com atenção. Após alguns minutos, ele retorna com expressão séria. O policial comenta direto. Não houve arrombamento nenhum, senhor. Portas intactas, fechaduras no lugar. Parece que quem entrou sabia exatamente onde ir. Candinho passa a mão pelo rosto, incomodado. Asdrubal franze a testa imediatamente, sentindo que algo ali não fecha. Asdrubal questiona desconfiado. Quer dizer então que o bandido entrou pela porta da frente, foi direto nas joias e saiu sem levar mais nada? O delegado se aproxima, concordando com a observação. O delegado explica cauteloso. É uma possibilidade, professor. Quem fez isso parecia conhecer bem a casa e o que procurava, mas vamos investigar com cuidado. Celso observa tudo à distância, visivelmente sem graça. Ele evita encarar Candinho diretamente,
mas por dentro a suspeita já está formada. A cena toda é limpa demais, planejada demais. Candinho respira fundo, tentando manter a calma, mas o incômodo cresce. Candinho comenta pensativo: quem fez isso não veio aqui por acaso, veio certo no que queria. Asdrubal permanece em silêncio por alguns segundos, analisando cada detalhe da casa, o caminho até o quarto, o local exato onde as joias estavam guardadas. Algo naquela história não lhe sai da cabeça. A suspeita ainda não tem nome, mas a investigação acabou de começar. Enquanto isso, na casa de Sandra, o clima é completamente oposto ao da mansão de Candinho. Ali, não há tensão nem medo, apenas euforia. Sandra ergue uma taça ao lado de Ernesto, rindo alto, enquanto segura a caixa das joias, como se fosse um prêmio conquistado, depois de uma batalha vencida. Sandra afirma triunfante: essas joias sempre foram minhas, e agora a gente tem que se livrar delas logo, porque isso aqui é prova do crime. E também a nossa chance de ficar ricos enquanto o Candinho afunda. Ela abre a caixa por um instante e encara as peças com satisfação quase doentia, como se cada brilho fosse uma confirmação da própria vitória. Ernesto observa com cautela, mas acaba cedendo ao entusiasmo dela. Ernesto comenta concordando: o melhor é vender isso quanto antes. Eu conheço um joalheiro. Ele é discreto e não faz perguntas. Sandra fecha a caixa com força e sorri, já decidida. Sandra responde confiante: então não vamos perder tempo. Quanto mais rápido esse dinheiro virar nosso, mais rápido aquele matuto vai ficar sem saída. Pouco depois, Sandra surge completamente transformada. Vestido elegante, postura ereta, tapa-olho no rosto e olhar soberano. A baronesa está pronta para entrar em cena mais uma vez. Ernesto a acompanha, ainda nervoso, mas seduzido pela sensação de poder. Na joalheria, o ambiente é sofisticado e silencioso. O joalheiro recebe Sandra com respeito imediato, impressionado com a imponência da cliente. Ela fala pouco, se limita a gestos firmes e olhares seguros, como alguém que está acostumada a lidar com peças valiosas. O joalheiro analisa as joias com atenção, pesa uma peça na mão, examina o brilho, o acabamento e logo se mostra convencido da qualidade. Em nenhum momento pede certificado de autenticidade, confiando plenamente na credibilidade que a baronesa aparenta ter. Ernesto observa a cena tenso, mas quando percebe que a venda está sendo concluída, respira aliviado. As joias são vendidas ali mesmo. O dinheiro muda de mãos. Sandra guarda tudo com um sorriso contido, mas vitorioso. Ao sair da joalheria, ela ergue o queixo, sentindo-se invencível. Sandra comenta, segura de si: agora acabou. O Candinho não tem mais como salvar aquela fábrica. Ernesto concorda com um aceno, ainda sem imaginar o erro que acabaram de cometer. Sandra segue confiante, certa de que venceu, sem desconfiar que naquele exato momento começou a cavar a própria queda. De volta à mansão, Asdrubal não consegue tirar aquela história da cabeça. Ele caminha lentamente pela sala, observa os móveis intactos, o caminho até o quarto, o local exato onde as joias ficavam guardadas. Tudo parece organizado demais para um roubo comum. Asdrubal comenta desconfiado: essa história está muito mal contada. Parece que quem entrou aqui tinha a chave da casa e sabia exatamente o que vinha buscar. Candinho acompanha o professor com o olhar, intrigado com a inquietação dele. Candinho pergunta surpreso: o senhor está desconfiando de alguém, professor? Asdrubal para, ajeita os óculos e encara Candinho com cuidado. Ele ainda não quer acusar ninguém, mas algo começa a se formar na cabeça dele. Asdrubal afirma, pensativo: ainda não, mas quem roubou essas joias não fez isso para guardar. Fez para vender, e é aí que eu entro. Pouco tempo depois, Asdrubal surge completamente transformado. Usando roupa simples, postura rígida e um crachá improvisado, ele passa a se apresentar como policial. Começa então a visitar uma por uma das joalherias da região, sempre fazendo as mesmas perguntas, observando atentamente cada reação. Em algumas lojas, recebe respostas rápidas e tranquilas. Em outras,
olhares desconfiados, até que chega à joalheria onde a baronesa esteve. Assim que começa-se a fazer perguntas, o joalheiro demonstra nervosismo. As mãos tremem levemente. O olhar evita encarar Asdrúbal por muito tempo. Asdrúbal percebe na hora e muda o tom. Asdrúbal ameaça, firme. Ou o senhor me diz agora quem vendeu essas joias, ou eu vou ser obrigado a fechar esse lugar até a investigação terminar. Pressionado, o joalheiro suspira fundo e acaba cedendo. Ele explica que uma mulher muito distinta esteve ali recentemente, se apresentou como baronesa e usava um tapa-olho, o que chamou a atenção de todos. Asdrúbal pede para ver as joias que foram compradas. Assim que as peças surgem diante dele, não há mais dúvidas. Ele reconhece imediatamente cada detalhe. Asdrúbal murmura chocado. Então foi ela? O professor fecha a caixa com cuidado, sentindo o peso da descoberta. O quebra-cabeça começa a se encaixar. A armadilha foi montada. E agora? Asdrúbal já sabe exatamente quem desmascarar. Asdrúbal retorna à mansão, sem perder tempo, e conta tudo a Candinho. Ele entrega as joias recuperadas, explica como chegou até o joalheiro e como arrancou a verdade. Candinho segura as peças nas mãos, visivelmente tomado pela revolta, sentindo que tentaram não apenas roubá-lo, mas humilhá-lo. Candinho fala indignado. Então era isso, roubar as joias para me impedir de salvar a fábrica. Sem pensar duas vezes, Candinho decide ir até a casa da baronesa, tirar satisfações. Asdrúbal e Dita vão junto. Ao chegarem, são recebidos pela própria baronesa, impecavelmente vestida, postura soberana, tapa-olho no rosto e expressão de quem se sente intocável. Ela os encara de cima a baixo, fingindo surpresa. A baronesa ironiza, fria. A que devo a visita? Não me lembro de ter convidado ninguém. Asdrúbal dá um passo à frente, firme, sem se intimidar. Asdrúbal acusa direto. Eu fui até um joalheiro hoje, e ele confessou. Foi a senhora quem vendeu as joias roubadas da casa do Candinho. A baronesa mantém a pose por um segundo, mas o olhar vacila quando Asdrúbal abre a caixa e mostra as joias. A baronesa reage, indignada. Isso é uma acusação absurda. O senhor está cometendo uma calúnia gravíssima. Asdrúbal não recua. Asdrúbal declara implacável. A senhora fez isso para prejudicar o Candinho, para impedir que ele vendesse as joias e salvasse a fábrica, forçando ele a perder tudo. Já entendi o seu jogo. A baronesa ergue a voz, ofendida, teatral. A baronesa grita, arrogante. Ninguém nunca ousou me chamar de bandida? O senhor sabe com quem está falando? Candinho, até então em silêncio, finalmente se manifesta, olhando diretamente para ela. Candinho afirma, firme. Eu sei muito bem com quem estou falando. Com alguém que tentou me passar para trás usando mentira e roubo. A baronesa tenta se recompor, mas a irritação já é evidente. Ernesto entra na frente dela, tomado pela fúria. Ernesto rosna, agressivo. Isso já foi longe demais, saiam daqui agora. Ninguém vai falar com a minha mulher desse jeito. O clima fica pesado. Candinho respira fundo. Percebe que dali não sairá mais nada naquele momento e se vira para ir embora. Antes de sair, ele para na porta e deixa o aviso. Candinho avisa sério. A gente pode ir embora agora, mas isso não vai ficar assim não. Vocês vão ser denunciados e processados por roubo. A porta se fecha. O silêncio toma conta da casa por alguns segundos. É aí que a baronesa deixa de existir. Sandra arranca o tapa-olho com violência. Começa a gritar, tomada por um acesso de raiva e desespero. Ela empurra móveis, quebra objetos, perde completamente o controle. Sandra surta, transtornada. Eles não tinham o direito, ninguém tinha o direito. Ernesto tenta segurá-la, pede calma, mas não consegue contê-la. Sandra está fora de si, esmagada pela certeza de que foi desmascarada e que o plano começou a ruir. A farsa da baronesa desmorona dentro daquela casa, e a queda de Sandra deixa de ser uma ameaça distante. Ela já começou. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações. A verdade sobre a filha de Lúcio vem à tona
e Haidé perde o chão ao descobrir sua verdadeira origem. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, a pressão para que Lúcio pare de fugir do passado finalmente dá resultado. Um segredo guardado por anos é revelado sem rodeios, desmontando tudo o que Haidé acreditou sobre si mesma. A revelação cai como um choque brutal, desperta revolta, dor e um surto inevitável, marcando um antes e depois na vida da jovem e mudando para sempre a relação entre eles. Tudo deverá acontecer logo após Quitéria procurar Lúcio decidida. O incômodo cresce a dias, principalmente depois de perceber o sofrimento silencioso de Haidé, que anda cabisbaixa, evitando perguntas e guardando mágoas que não consegue explicar. Quitéria chega sem pedir licença. Quitéria encara, séria e direta. Eu não vim aqui para conversa fiada, Lúcio. Lúcio percebe o tom e já se arma desconfiado. Lúcio responde defensivo. Se for para discutir assunto antigo, é melhor você ir embora. Quitéria não recua. Quitéria questiona firme e sem rodeios. Até quando você vai deixar a Haidé viver achando que foi abandonada por você? Lúcio desvia o olhar, claramente incomodado. Lúcio rebate, seco. Isso não é assunto seu, Quitéria. Não se mete. Quitéria cruza os braços, indignada com a frieza dele. Quitéria rebate, magoada e revoltada. É assunto meu sim. Eu vejo aquela menina se culpar todos os dias. Vejo ela se perguntando onde errou, o que fez para não ser amada. Lúcio aperta o maxilar, tentando manter o controle. Lúcio murmura contido. Você não entende. Quitéria dá um passo à frente, mais incisiva. Quitéria insiste, com a voz embargada. Então explica, porque o que eu vejo é uma jovem quebrada por uma ausência que nunca foi explicada. O silêncio pesa. Lúcio se cala por alguns segundos, claramente abalado. Quitéria suaviza o tom, mas não a firmeza. Quitéria fala, quase suplicando. Se existe uma verdade, ela merece saber. A Haidé merece. Lúcio passa a mão pelo rosto, nervoso, andando de um lado para o outro. Lúcio murmura tenso e carregado. Você não faz ideia do que está pedindo. Essa verdade destrói vidas. Quitéria se aproxima mais uma vez, decidida. Quitéria afirma, convicta e sem medo. Mentira destrói muito mais. E você sabe disso. Lúcio fica sozinho depois que Quitéria vai embora. Ele se senta, pensativo, o olhar perdido. O peso da decisão cai sobre ele como nunca antes. E fugir já não parece mais uma opção. Mais tarde, Lúcio procura Manuela. Ele entra no cômodo devagar, como se estivesse carregando um peso invisível. Anda de um lado para o outro, inquieto, sem conseguir parar. As palavras de Quitéria ecoam na cabeça dele. Manuela percebe na hora que algo grave aconteceu. Manuela pergunta, atenta e preocupada. Lúcio, o que foi? Você está estranho desde que chegou. Lúcio tenta responder, mas a voz não sai. Ele passa a mão pelos cabelos, respira fundo e evita o olhar dela. Lúcio responde, cansado e tenso. A Quitéria veio falar comigo hoje. Manuela franze a testa, já desconfiando do assunto. Manuela questiona, cautelosa. Sobre a Haidé, né? Lúcio fecha os olhos por um instante, confirmando sem palavras. Lúcio desabafa, com a voz carregada. Ela disse que eu tô sendo covarde, que tô deixando a Haidé viver achando que foi rejeitada por mim. Manuela cruza os braços, refletindo. Manuela comenta sincera. E você discorda disso? Lúcio balança a cabeça negativamente, derrotado. Lúcio confessa, com amargura. Não, eu só não sei como contar, eu nunca soube. Ele se senta, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se finalmente estivesse cedendo. Lúcio continua, com a voz baixa. A mãe da Haidé foi o amor da minha vida, a única mulher que eu amei de verdade. Manuela se aproxima mais, sentando-se ao lado dele. Manuela incentiva gentil. Então me conta desde o começo. Lúcio engole em seco, os olhos marejados. Lúcio relembra emocionado. Quando ela engravidou, eu achei que tudo ia mudar, que finalmente eu ia ter uma família. Manuela escuta em silêncio absoluto.
Lúcio prossegue, com dor contida. A nossa filha nasceu pequena, frágil demais. Os médicos diziam que ela não ia resistir, mas eu me agarrei à esperança. Ele respira fundo, tentando conter as lágrimas. Lúcio confessa, quebrado. Eu segurava aquela menina no colo e prometia que ia protegê-la, mas eu não consegui. Manuela leva a mão ao peito, profundamente tocada. Manuela reage, emocionada. Lúcio! Lúcio continua, agora sem conseguir esconder o sofrimento. Lúcio admite, com a voz embargada. Ela morreu poucos dias depois, e junto com ela, morreu tudo dentro de mim. Manuela se aproxima ainda mais, tocando levemente o braço dele. Manuela fala, firme e humana. E você nunca teve coragem de encarar essa dor de frente? Lúcio assente, derrotado. Lúcio explica, em confissão. Eu fugi. Me afastei de tudo que lembrava aquele passado, inclusive da Haydée, mesmo sabendo que ela não tinha culpa nenhuma. Manuela respira fundo, absorvendo tudo. Manuela afirma, direta e justa. Mas agora essa dor virou uma herança para ela. Uma herança cruel. Lúcio fecha os olhos, vencido pela verdade. Lúcio murmura, arrependido. Eu vejo nos olhos dela a sensação de abandono. E isso está me matando aos poucos. Manuela encara Lúcio com firmeza, sem julgamento. Manuela conclui, determinada. Então chegou a hora de você parar de se punir e parar de punir a Haydée também. Lúcio levanta o olhar lentamente. Lúcio questiona, inseguro. E se ela me odiar quando souber a verdade? Manuela responde, segura. Ela pode sofrer, pode se revoltar, mas vai ser a dor da verdade, não a mentira do abandono. Lúcio respira fundo, como quem toma uma decisão difícil. Lúcio finaliza, resignado e consciente. Talvez seja isso que eu precise enfrentar para finalmente libertar nós dois. O silêncio se instala, pesado e definitivo. A verdade está perto demais para ser ignorada. Logo depois, Lúcio e Manuela chegam à loja de Haydée. Ela está organizando algumas peças ao lado de Araújo, tentando manter a rotina, sem imaginar o que está prestes a ouvir. Araújo percebe o clima estranho imediatamente. Araújo comenta desconfiado. Aconteceu alguma coisa? Lúcio respira fundo antes de responder. Lúcio pede, sério e respeitoso. Haydée, eu preciso falar com você, a sós. Haydée estranha o tom, mas assente. Haydée responde contida. Claro, Araújo, você pode dar um minutinho? Araújo olha de um para o outro, preocupado, mas concorda. Araújo afirma cauteloso. Vou ali no estoque. Qualquer coisa, eu tô por perto. Assim que ficam sozinhos, o silêncio toma conta da loja. Manuela permanece a alguns passos, dando apoio, mas sem interferir. Haydée encara Lúcio, nervosa. Haydée pergunta, apreensiva. O senhor queria falar comigo? Lúcio demora a responder. Ele evita o olhar dela. Passa a mão no rosto, claramente lutando contra si mesmo. Lúcio começa, tenso e hesitante. Haydée, essa conversa não vai ser fácil. Nem para você, nem para mim. O coração dela dispara. Haydée questiona insegura. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo errado? Lúcio fecha os olhos por um instante, reunindo coragem. Lúcio revela direto e devastador. Eu não sou seu pai. O mundo parece parar. Haydée congela completamente. O sorriso contido desaparece. O corpo fica rígido. Haydée reage, em choque absoluto. Como assim? Não é? Ela dá um passo para trás, tentando entender. Haydée insiste, a voz falhando. O senhor sempre esteve lá. Sempre foi tudo para mim. Isso não pode ser verdade. Lúcio engole seco, visivelmente abalado. Lúcio explica, com dor contida. Eu amei muito a sua mãe. Ela foi o grande amor da minha vida. Mas desse amor, nasceu outra filha. Haydée escuta, paralisada. Lúcio continua, sofrido. Uma menina, frágil, pequena demais para esse mundo. Ele respira fundo, quase sem conseguir continuar. Lúcio conclui, devastado. Ela morreu ainda bebê. Haydée sente o chão desaparecer sob seus pés.
Haydée murmura com a voz quebrada. Então, eu nunca fiz parte dessa história. Manuela se aproxima alguns passos, percebendo que Haydée está prestes a desmoronar. Manuela intervém com extremo cuidado. Haydée, depois dessa perda, sua mãe ficou destruída, vazia. Haydée olha para Manuela, perdida. Haydée pergunta, quase sussurrando: e eu? Onde entro nisso tudo? Manuela responde, com delicadeza e firmeza: foi aí que você entrou. Sua mãe decidiu adotar e escolheu você. A revelação cai como um golpe final. Haydée reage, arrasada. Então, eu fui um consolo. Lúcio tenta se aproximar, mas para no meio do caminho. Lúcio diz com culpa profunda: não, você foi amada, muito, mas eu nunca consegui separar você da dor que eu carregava. Haydée respira com dificuldade. Haydée dispara, ferida e amarga. Então eu paguei por uma perda que nem foi minha? O silêncio toma conta da loja. Do lado de fora, Araújo observa pela vitrine, sentindo que algo grave acabou de acontecer. A verdade foi dita, e a ferida está aberta. Haydée tenta assimilar tudo o que acabou de ouvir. As pernas tremem. Ela se apoia no balcão da loja para não cair. As lágrimas escorrem sem controle. Haydée explode, magoada e ferida. A vida inteira eu achei que não era amada, que eu tinha sido rejeitada. Ela leva a mão ao peito, ofegante. Haydée continua, entre dor e revolta. Eu cresci achando que tinha algo errado comigo, que eu nunca fui suficiente para ninguém. Lúcio dá um passo à frente, completamente tomado pela culpa. Lúcio fala, sincero e quebrado: nunca foi rejeição, Haydée. Foi medo, foi dor, foi covardia da minha parte. Ele respira fundo, com os olhos marejados. Lúcio confessa, com a voz falhando: eu não consegui separar você da perda que eu vivi, e isso foi injusto, muito injusto com você. Haydée chora, vulnerável como nunca esteve. O choro é silencioso, profundo, acumulado por anos. Haydée desabafa, entre soluços: eu só queria a verdade, só isso. Se eu soubesse antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Manuela se aproxima com cuidado e segura a mão de Haydée com firmeza. Manuela afirma, acolhedora e emocionada: você não foi um erro, Haydée. Você foi uma escolha. Sua mãe te escolheu com amor. Haydée levanta o olhar, ainda confusa. Haydée pergunta, frágil: ela me quis de verdade? Manuela responde sem hesitar. Manuela garante, segura: mais do que tudo, você foi a chance dela continuar vivendo depois da maior dor da vida. Lúcio se recompõe e fala com determinação. Lúcio declara, firme e honesto: eu posso não ser seu pai de sangue, mas eu não vou virar as costas para você. Nunca mais. Haydée hesita. O conflito interno é visível. Ela dá um passo à frente, depois outro. Por fim, Haydée o abraça, ainda frágil, ainda confusa. Haydée sussurra, quebrada: minha vida nunca mais vai ser a mesma. Lúcio fecha os olhos, segurando o choro. Lúcio responde, com emoção contida: a minha também não. Mas se você permitir, eu quero tentar fazer diferente. O silêncio se instala na loja. Do lado de fora, Araújo observa pela vitrine, com o coração apertado, entendendo que aquele momento mudou tudo. A verdade finalmente veio à tona, mas as feridas abertas ainda vão sangrar por muito tempo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.